Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa apresentação do debate sobre responsabilidade do auditor em relação à fraude, seguindo a NBCTA 240. Bem, a nossa equipe sou formada por mim, Renata, pela Ana Vitória e pelo Pedro Vitor. Aqui é o nosso índice, que vai ser o que a gente vai apresentar durante todo o debate. Então, vai começar por uma introdução. Nós vamos trazer, relembrando, né, recapitulando o que foi apresentado anteriormente. Vamos trazer os limites da responsabilidade do auditor, a presunção da NBCTA 240, vamos explicar o que é fraude, né, e a diferença entre fraude e erro. Vamos falar sobre comunicação, entregações das normas, alguns casos, trazendo a nossa conclusão, e algumas questões sobre o assunto que a gente achou interessante trazer, para vocês verem como é que isso pode cair em concurso, provas, enfim. Bem, recapitulando, né? A fraude, ela é um risco permanente em qualquer auditoria, isso independente do auditor. A norma, ela vai diferenciar claramente fraude de erro, porque a fraude, ela é intencional, né? Então, a gente já usa isso como base, tá? E existem dois tipos principais de fraude. Existe a fraude nas demonstrações financeiras e a apropriação indevida de ativos. A responsabilidade ela é dividida entre a administração, a governança e o auditor, ou seja, ela não fica somente com a equipe de auditoria quando é descoberta ou algo do tipo. O auditor, ele não garante que existe a fraude. Da mesma forma que ele não traz uma segurança absoluta, né, ele também não vai garantir que, aqui não existe fraude ou então aqui existe fraude. Mas ele deve planejar um trabalho considerando esse risco e ele deve reduzir o risco de não detectação a um nível aceitável. É tipo, olha, ele não pode chegar e falar assim, aqui não tem fraude. Pelo contrário, né? Ele precisa verificar e precisa dar uns motivos plausíveis de falar, talvez tenha, mas possa ser que não tenha. E o risco de não detectar fraude, ele é maior do que o do erro, porque a fraude ela envolve intenção e ocultação, né? O erro não é intencional, já a fraude é. Então, o risco de detectar ela deve ser mais claro, assim como o risco de não detectar é maior do que o de erro. Bem, o que a NBCTA 240 ela vai trazer na prática, né? Na prática, ela não só orienta, ela obriga o auditor a agir, né? Ele tem esse respaldo, essa obrigação de fazer isso. E a norma ela transforma a fraude em um ponto técnico obrigatório do trabalho, exigindo que o auditor inclua esse risco no planejamento, aplique procedimentos mínimos e específicos, presuma certos riscos, mesmo sem indícios, e tenha uma postura ativa diante de qualquer sinal de irregularidade. Ou seja, a fraude ela deixa de ser algo eventual e passa a ser um elemento que precisa necessariamente ser considerado, testado, comunicado e documentado em toda a auditoria. Ou seja, ele precisa seguir esse passo a passo, porque senão possa ser que, quando ele for entregar o relatório e verem que ele não seguiu o teste de forma correta, da forma como a NBCTA 240 diz, possa ser que hajam dúvidas em relação àquele relatório de fato. Né? E quais são as responsabilidades do auditor, então? Né? Ele, mais uma vez, precisa manter esse ceticismo profissional, como a gente até mesmo comentou na nossa apresentação sobre os objetivos do auditor. Ele precisa avaliar os riscos de fraude, não tratar como se não tivesse. Ele precisa aplicar testes específicos, né, quando a gente traz que ele precisa ser testado, comunicado e documentado, esses testes são dentro desse cheque que ele precisa fazer. Ele precisa comunicar quando necessário, para as pessoas necessárias, e documentar tudo, né? O documento assim, principal, que pode também usar, o próprio auditor usar como respaldo, é ele ter que registrar tudo. É muito importante ele não deixar passar nada, justamente para ter como prova do que aquilo que ele viu, que ele testou, está de fato equivalente ao que ele está trazendo, né, para, sei lá, a diretoria da empresa.
são, né, os limites da responsabilidade do auditor. A NBCTA 240, ela estabelece que o auditor independente tem a responsabilidade de planejar e executar a auditoria, considerando o risco de distorção relevante decorrente de fraude, mantendo ceticismo profissional durante todo o trabalho. Contudo, a norma deixa claro que o auditor ele não tem essa obrigação de prevenir fraudes nem de garantir a detectação dela, em razão das limitações inerentes à auditoria, como o uso de amostragem, julgamento profissional e possíveis conluios, né? E até mesmo uma das próprias limitações que a gente traz na nossa apresentação, que é a questão do tempo. Muitas vezes o auditor ele não tem o tempo necessário para trazer aquela, tipo assim, aquela clareza, né? Olha, existe fraude, não existe fraude. Nesse sentido, a atuação do auditor ela deve buscar reduzir o risco de não detecção a um nível aceitável, como falado anteriormente, por meio da obtenção de evidências suficientes e apropriadas, sem assumir o papel de um investigador criminal. Em síntese, o auditor ele avalia o risco e responde a ele, né, ele identifica e faz um trabalho em cima disso. Ele não garante a inexistência de fraude, como a gente falou novamente anteriormente, né? Ele precisa trabalhar sempre com a possibilidade de existir algum tipo de fraude, né? O auditor ele não pode chegar e falar, não, aqui não existe de jeito nenhum, sem ao menos conhecer a empresa, sem ao menos conhecer todos os funcionários, todos os relatórios, todas as demonstrações, enfim. E essa responsabilidade, ela está ligada à diligência profissional e não o resultado absoluto do auditor. Bom, pessoal, falando um pouco aqui sobre as presunções que traz a NBCTA 240, né, a norma ela parte do princípio de que alguns riscos existem em toda auditoria, mesmo quando não há nenhum indício de problema, né? Essa norma ela presume que o reconhecimento de receitas sempre tem um risco de fraude, porque a receita impacta diretamente o lucro e pode ser manipulada para melhorar o resultado da empresa, né? A administração também ela pode burlar os controles internos, né? Ou seja, mesmo existindo controles, quem está no topo pode ignorá-los ou manipulá-los para ajustar o resultado da empresa conforme a administração precisa ali demonstrar naquele momento. Isso significa que o quê? O auditor ele não pode esperar aparecer um problema para investigar, né? Ele deve realmente presumir que exista aquele risco de fraude. Esses dois pontos, né, devem ser analisados obrigatoriamente. São riscos que nunca podem ser ignorados também na fase de planejamento da auditoria. Passar. Aqui trazendo um dos principais, uma das principais fraudes, né, que seria nos relatórios financeiros, nas demonstrações. Inicialmente é importante reforçar que a fraude em relatórios nem sempre ela se apresenta de forma evidente, né? Diferentemente de erros operacionais, ela costuma estar associada a atos intencionais, né? Muitas vezes praticados por meio de julgamentos contábeis aparentemente aceitáveis, né? Então, é utilizado de forma deliberada para induzir os usuários das demonstrações ao erro, né? Na prática, isso significa que a fraude pode ocorrer mesmo quando os registros existem, a documentação está formalmente correta e os princípios contábeis parecem estar sendo observados, né? Aqui a gente trouxe alguns exemplos de situações, né? Que seria o uso intencional de estimativas contábeis enviesadas, né? Provisões, impairment, valor justo, reconhecimento de receitas com premissas excessivamente otimistas, né? E também estruturação de operações complexas fora do curso normal, com o objetivo de melhorar de forma artificial o resultado, né? E aí o grande desafio do auditor, nesses casos, né, conforme a NBC 340, é diferenciar um julgamento profissional legítimo de um viés intencional da administração, né? Reconhecendo que muitas vezes a fraude vai estar ligada à intenção de ignorar os usuários das demonstrações. E aqui a gente trouxe também a resposta esperada do auditor, né, conforme a norma, que seria a manutenção contínua
do ceticismo profissional e também a avaliação crítica da tendenciosidade da administração. Analisar se realmente a administração tem uma tendência, né, tem um viés ali naquele resultado. E também a revisão de estimativas contábeis, né, com foco em possíveis padrões de manipulação. Pode passar. E aí, trazendo aqui também a fraude em receitas, né, que é um dos pontos mais relevantes, né, da norma. Né, a norma determina que, como regra, o auditor ele deve presumir que existem riscos de fraude nessa área, independente do porte da entidade, da qualidade dos controles internos da empresa, né, e também do histórico de integridade daquela administração. Aqui a gente trouxe também a implicação técnica, né, que essa presunção ela não é opcional, ela é obrigatória. O auditor deve presumir essa fraude, né, nessa parte, né, de receitas. E aí, caso o auditor conclua que não existe fraude, né, em receitas, a NBC ela exige que essa conclusão seja claramente justificada e documentada com base em evidências consistentes. Né, que a gente também trouxe alguns exemplos de situações, né, que seria o reconhecimento antecipado de receitas, transações complexas ou atípicas próximas ao encerramento do período, né, que seria justamente com o intuito ali de maquiar o resultado realmente, vendas com partes relacionadas ou condições não usuais, e aí a resposta do auditor deve ser planejar procedimentos específicos voltados à receita, realmente para não deixar passar esse tipo de coisa, ajustar a natureza, época e extensão dos testes, e também, como eu falei no exemplo anterior, ele deve manter esse ceticismo profissional, né, mesmo na ausência de indícios diretos. Pode passar. Aqui a gente trouxe, né, a questão da fraude da administração, né, que quando acontece quando a própria administração utiliza seu poder para ignorar ou burlar os controles internos da empresa, e aí ela manipula lançamentos contábeis, altera resultados de forma intencional. Mesmo existindo regras e procedimentos, quem está no topo, ele tem autoridade, né, para passar por cima desses controles, o que torna esse tipo de fraude ainda mais perigoso. Por isso que a norma, ela considera essa fraude como o risco mais grave, né, já que a fraude ela pode ocorrer mesmo em empresas com controles aparentemente fortes, né, então isso obriga o auditor a sempre investigar essa possibilidade. Pode passar. Aqui, complementando nessa parte da fraude de administração, né, já do ponto de vista do que o auditor deve fazer em relação a essa fraude, né? Então, a norma ela reconhece que a administração está em posição única para cometer aquela fraude, pois pode burlar o controle que ela mesma instituiu, inclusive com aparência de legitimidade. E aí, por isso que a norma ela não trata essa fraude apenas como uma limitação, mas como um risco que exige uma resposta obrigatória, né, do auditor, independente da avaliação do risco. O auditor deve sempre executar os procedimentos específicos, né, para tratar essa possibilidade de fraude. Né? E aí aqui a gente trouxe alguns procedimentos exigidos, mínimos exigidos, né, que seria testar os lançamentos contábeis e os ajustes manuais realizados. Então, podem ser feitos ajustes manuais, e aí é importante fazer esses testes, né, para verificar se esses ajustes manuais realmente estão em conformidade com a norma. Aplicar uma revisão crítica também das estimativas, né, para analisar se não possui nenhuma estimativa enviesada, e também a avaliação de transações significativas. Então, identificar transações que fogem do curso normal dos negócios daquela empresa é importante para conseguir visualizar, conseguir identificar essa fraude. Né? E aqui um desafio profissional, né, para o auditor em relação a essa fraude, que seria diferenciar decisões estratégicas legítimas dos atos deliberados para manipular resultados, especialmente quando a documentação, quando existe documentação formal e justificativa técnica, né, quanto a isso. Pode passar. Aqui, a parte da comunicação, né, a NBCTA 240, ela trata da comunicação de fraudes identificadas ou suspeitas, destacando que esse processo envolve o julgamento profissional, né, o auditor ele deve considerar a natureza da fraude, o nível de envolvimento da administração, né, e o impacto da comunicação sobre a continuidade do trabalho.
A norma ela consegue distinguir claramente a fraude confirmada de suspeita de fraude. E exige cuidado tanto na omissão quanto no excesso de comunicação, né? Uma comunicação inadequada pode gerar riscos éticos, né, técnicos e até de responsabilização profissional, né? Outros aspectos relevantes aqui que a gente trouxe que a comunicação deve ser tempestiva, documentada e adequada, né? Também um ponto sobre materialidade, né? A materialidade quantitativa, ela não elimina a obrigação de comunicar. E em casos específicos, pode haver uma exigência de comunicação a alguns órgãos reguladores, né? Conforme a legislação que se aplica naquele caso. Aqui a gente trouxe também a integração da NBCTA 240, principalmente com a avaliação de riscos, né? Essa norma ela não atua de forma isolada, né? Ela depende diretamente da integração com outras normas, como a NBCTA 315, que trata da identificação e avaliação de riscos, e também com a NBCTA 330, que define as respostas do auditor aos riscos que foram avaliados, né? Significa que identificar os riscos de fraude sem alterar a estratégia de auditoria, a natureza, a época ou a extensão dos procedimentos, né? É um indicativo de que a norma está sendo cumprida apenas de forma formal e não efetiva, né? A norma ela exige uma coerência entre o risco, né? A resposta também entre o risco identificado, a resposta planejada e a evidência obtida. Sem essa integração, né, entre essas normas, sem a integração a norma 240 e os riscos, é, essa avaliação perde seu propósito, né, e compromete a qualidade do trabalho da auditoria. Bom, gente, depois de compreendermos, né, as responsabilidades do auditor, as presunções do que a NBCTA 240 traz e as respostas esperadas, né, diante do risco de fraude, é bom a gente observar como esses conceitos eles podem se materializar na prática. Para isso, a gente vai analisar dois casos bem recentes e bem relevantes. Foi o caso da Americanas, em 2023, que é dentro do contexto brasileiro, né? E o caso da Creche, que, no caso, vai ser no cenário internacional. No caso das Americanas, vieram a público inconsistências contábeis de grande magnitude relacionadas a operações financeiras complexas, especialmente o chamado risco sacado. Essas operações, elas impactaram diretamente o resultado e o nível de endividamento, né, da companhia na época. E um ponto bem relevante é que as decisões envolvendo essas operações, elas estavam concentradas totalmente na alta administração, o que já acende um alerta bem importante com o ponto de vista da NBCTA 240, que a gente viu anteriormente, em relação à fraude de administração, né? No caso, foram inconsistências contábeis bilionárias, o risco sacado. Então, houve grande impacto nas ações da empresa e em todo o cenário que ela estava inserida. E a gente analisando onde está o risco da fraude nesse caso, a gente identifica que elementos bem clássicos que estão previstos na NBCTA 240, que são os julgamentos contábeis relevantes, classificações inadequadas dos passivos, pressão pelo desempenho, né, pelo ótimo desempenho da empresa, e também a possibilidade de interferência direta da alta administração, como a gente vai poder ver mais na frente um pouco, né? Esses fatores, eles não significam por si só que houve fraude detectada pelo auditor, mas elas indicam um ambiente de risco elevado para que aconteça essa fraude e que ela vai exigir um ceticismo profissional reforçado e de respostas adequadas por parte do auditor, né? No caso, o que a NBCTA vai exigir desse auditor? Diante do cenário, né, a NBCTA 240 é clara ao exigir que o auditor ele presuma um risco de fraude, intensifica os procedimentos e ele tem que avaliar os lançamentos manuais e as estimativas contábeis e buscar evidências independentes. A resposta esperada do auditor, né, ele vai incluir ampliar os testes em operações financeiras, analisar reclassificações no encerramento do período e, se necessário, ele vai comunicar os fatos aos responsáveis pela governança. O que a gente pode ver, né, com o caso das Americanas, né, que no caso a fraude ocorreu por conta da alta administração.
As principais lições que a gente vai poder conseguir tirar do caso das Americanas reforçam que as operações complexas, no caso dessa empresa, né, elas exigiam um ceticismo profissional constante e que evidências formais elas não vão substituir evidências independentes e apropriadas. Além disso, o caso ele mostra que identificar os riscos não é suficiente. A auditoria ela deve responder a esses riscos com procedimentos adicionais, proporcionais, dependendo da situação que ele encontrou, né? Nesse caso, pode passar. Enquanto o caso das Americanas ele evidencia o risco da fraude da alta administração, né, e os julgamentos contábeis, o caso da creche ele nos permite analisar o risco sob a ótica na questão dos controles internos, né, a fragilidade dos controles internos. O Creche, que é uma instituição financeira global de grande porte, ela divulgou fragilidades materiais em seu relatório financeiro relacionada à falha nos controles internos sobre relatórios. Aqui, no caso, o risco de distorção relevante vai decorrer de um ambiente de controle fragilizado, da complexidade das operações financeiras e do alto grau de julgamento contábil que está envolvido, né? Nesse caso, os principais problemas, né, foram a ineficácia sobre os controles dos relatórios, né, e a necessidade de correções estruturais nesse controle e deficiência relacionada à classificação e apresentação dessas informações. Impactos que puderam ser observados, né, que foi a perda de confiança dessa creche no mercado, a queda expressiva nas ações dela por conta de tudo o que foi revelado, né, durante as auditorias, um reforço da percepção do risco institucional, já que não tinha um controle adequado dos próprios relatórios internos, e um questionamento sobre a governança corporativa e a compliance. Seguindo, nesse contexto, a auditoria independente ela identificou falhas relevantes e ela emitiu opinião negativa quanto aos controles internos. A resposta esperada da auditor, ela vai incluir intensificação dos testes, avaliação aprofundada dos controles e ampliação da obtenção de evidências independentes, além da comunicação clara à governança, né? No caso, onde está o risco, né? O risco foi encontrado nos relatórios de controle, então tinha um alto grau de julgamento contábil e também uma dependência excessiva de processos internos não eficazes. O risco de fraude, na visão da auditoria, né, era um ambiente de controle fragilizado, a possibilidade de erros materiais não detectados tempestivamente, falhas que não podem mascarar a distorção relevante que foi encontrada, e uma necessidade de maior ceticismo profissional. Pode passar. Nesse caso, a NBCTA 240 e a NBCTA 315, né, elas vão trazer para o auditor, né, avaliar os riscos de distorção, já que ele encontrou essas distorções e eram bem relevantes no caso da creche, considerar falhas do controle como fator de risco, já que os relatórios as informações não eram completamente confiáveis, o exercitar o ceticismo profissional, então ele precisava planejar procedimentos adicionais no caso da auditoria da creche, né? Nesse contexto, a auditoria independente, ela identificou as falhas e emitiu uma opinião negativa, né, quanto aos controles internos, e a resposta esperada do auditor, ela inclui identificar, né, os testes e as lições do caso, que a gente pode tirar, elas reforçam que os controles internos são essenciais para a confiabilidade da informação contábil e que fragilidades de controle impactam diretamente a credibilidade do mercado, né? E, nesse caso, os dois casos, né, que a gente analisou aqui, eles demonstram que a NBCTA 240, ela não trata a fraude como um evento isolado, mas como um risco que deve ser considerado e avaliado durante todo o processo, seja por decisões concentradas na alta administração, que foi totalmente o caso das Americanas, né, seja por fragilidade nos controles internos, que foi o caso da creche. O papel do auditor, ele é identificar esses riscos, responder adequadamente e comunicar quando necessário, sempre dentro dos limites da segurança razoável. Pode passar. Nesse caso, a gente trouxe também algumas informações, algumas materiais complementares sobre a auditoria, fora, né, do ambiente da universidade. No caso, a gente trouxe filme, que é
The Wizard of the Lies, que está na HBO, que vai tratar a psicologia por trás da maior pirâmide financeira da história. Também nós trouxemos a Aeron, que é um documentário sobre também uma das maiores fraudes no setor, de uma das empresas, uma das maiores empresas, né, de auditoria. Nós também trouxemos umas séries de documentários. Nós trouxemos Dirty Money, da Netflix, que fala sobre fraudes no Wells Fargo, no HSBC e o escândalo da Volkswagen. E nós trouxemos também Bad Blonde, um mentor, que é a ascensão e a queda do Tyrannos sobre a ótica do ceticismo jornalístico. E também trouxemos 2 livros que também falam sobre casos de fraudes, né, em empresas, que foi o Bad Blonde também, que é um dos nossos das séries de documentários, e também um livro específico sobre a fraude das Americanas, que vai trazer uma análise bem detalhada, que foi um dos maiores escândalos recentes, né, aqui dentro do Brasil. A conclusão, né? A NBCTA 240, ela define que o auditor ele não garante a detecção de fraudes, como foi dito anteriormente, mas ele tem que atuar de uma forma com o ceticismo profissional e avaliando de forma adequada os riscos que ele pode encontrar dentro da empresa, né? A gente também trouxe, né, os casos práticos que eles vão demonstrar que operações complexas e decisões da alta administração com certeza vão ampliar o risco, né, da fraude por parte deles. E a qualidade da auditoria, ela depende da robustez das evidências, do julgamento profissional e da resposta proporcional aos riscos identificados. Nesse caso, a auditoria independente ela vai exercer um papel social essencial, promovendo a confiança, a transparência e a credibilidade no mercado. E aqui a gente trouxe uma frase, né, que eu acho que pode resumir tudo que a gente conseguiu trazer. No caso, a auditoria ela não vai eliminar a fraude, mas ela tem que reduzir, né, os riscos e fortalece a confiança nas demonstrações contábeis. Bem, como eu falei, né, a gente trouxe algumas questões para vocês entenderem como é que cai em concurso, como é que cai em prova, preparatório e afins. E a primeira questão é sobre responsabilidade, resultado e julgamento ex post. Durante a auditoria das demonstrações contábeis de uma companhia aberta, o auditor identificou fatores de risco de fraude relacionados à pressão por resultados e fragilidades de controles internos em nível operacional. Foram planejados e executados procedimentos adicionais, incluindo testes substantivos ampliados e análises de lançamentos manuais. Ainda assim, após a emissão de opinião sem ressalvas, veio ao público uma fraude relevante envolvendo manipulação de estimativas contábeis pela alta administração, que havia sido deliberadamente estruturada para se manter dentro de limites de materialidade quantitativa. À luz da NBCTA 240, a conclusão mais tecnicamente adequada é que, e aí vocês vão pensar em qual é a resposta, vão pausar, porque a gente já vai direto para a resposta. Opa. A resposta final é o item C, que é a responsabilidade do auditor deve ser avaliada com base na adequação do planejamento e da execução dos procedimentos, e não exclusivamente no resultado final. Se você sabe o que é a NBCTA 240 e sabe que ela deixa claro que o auditor ele não garante a detectação de todas as fraudes, que a auditoria ela não fornece uma segurança, que ela, na verdade, fornece uma segurança razoável e não absoluta, e que a responsabilidade do auditor ela deve ser analisada tanto antes, né, com base no que era razoavelmente esperado no momento do planejamento e da execução, e não depois, com base no fato de fraude ter sido descoberta depois, né? Você conseguiria responder essa questão e vendo, né, claramente que as questões geralmente elas cobram justo assim, à luz da NBCTA 240, é algo bem específico. Bem, a questão 2, né, inclusive do CFC 2024 recente, ela fala, de acordo com a NBCTA 240, responsabilidade do auditor em relação ao fraude, no contexto da auditoria de demonstrações contábeis, está em posição privilegiada para perpetrar fraudes, aí tem a administração, o auditor externo, o auditor interno, o gerente de contabilidade
e o conjunto de empregados com funções significativas no controle interno, né? Como vocês estão em casa, dá para vocês pesquisarem o que é perpetrar. Mas, no caso, quem estava lá fazendo a prova não ia saber, mas se soubesse sobre a NBCTA 240, já teria noção que a culpa ficaria com a administração, né? Porque, de acordo com a NBCTA 240, a administração ela está em posição privilegiada para perpetrar fraude, pois ela possui autoridade para influenciar ou contornar controles internos, direcionar políticas contábeis e estimativas, autorizar transações e lançamentos manuais, ocultar informações relevantes dos responsáveis pela governança e do auditor, e a norma ela enfatiza que, independente da eficácia dos controles internos, o risco de fraude decorrente de interferência da administração deve sempre ser presumido pelo auditor. A gente trouxe mais uma questão aqui, que é, durante a auditoria, o auditor identificou um ato fraudulento praticado por um membro da alta administração, cujo impacto monetário individual era inferior à materialidade estabelecida. A administração argumentou que, por não haver impacto quantitativo relevante, o fato não demanda comunicação formal nem revisão da estratégia de auditoria. E a resposta, já sabemos que está errada da parte da administração, é que a fraude é relevante do ponto de vista qualitativo e afeta a avaliação da integridade da administração. Ou seja, fraudes elas podem ser relevantes pela sua natureza, independente do valor monetário. As fraudes envolvendo a alta administração têm especial gravidade, pois elas impactam a avaliação da integridade da administração e elevam o risco da fraude da administração como um todo, né? Da intromissão da administração. E a identificação de fraude, ela exige que o auditor faça reavaliação dos riscos, né, tenha um ceticismo profissional reforçado e tenha uma clara comunicação com os responsáveis pela governança, ainda que o impacto quantitativo ele seja inferior à materialidade. Né? Portanto, a argumentação da administração não vai se sustentar tecnicamente e o auditor deve sim tratar o fato como relevante do ponto de vista qualitativo. Questão 4. Também do CFC, né? Do ano de 2025, que a NBCTA 240 ela aborda a responsabilidade do auditor em relação à detectação de fraude em auditorias e demonstrações contábeis, destacando que o auditor ele deve obter uma segurança razoável de que as demonstrações estão livres de distorções relevantes, sejam elas causadas por erro ou por fraude. A norma ressalta que a responsabilidade pela prevenção e detecção de fraudes é da administração e daqueles encarregados da governança. Entretanto, o auditor tem a obrigação de identificar e avaliar os riscos de distorções relevantes devido à fraude, mantendo uma atitude de ceticismo profissional. Quanto a essa norma, independentemente da avaliação dos riscos de que a administração burle controles, o auditor ele deve definir e aplicar procedimentos de auditoria clara. E a resposta é que ele deve testar a adequação dos lançamentos contábeis registrados no razão geral e outros ajustes efetuados na elaboração das demonstrações contábeis. Né? E a NBCTA 240, ela estabelece que, independente da avaliação do risco de que a administração burle os controles internos, o auditor ele deve sempre presumir o risco de fraude relacionado à fraude da administração. Por esse motivo, a norma ela obriga o auditor a definir e aplicar procedimentos específicos, que são, entre eles, né, testar lançamentos contábeis, como a Vitória havia falado, avaliar ajustes efetuados no encerramento do período, dar atenção especial a lançamentos manuais incomuns ou realizados no final do período, avaliar se os lançamentos refletem adequadamente a essência econômica das transações. E esses procedimentos, eles são mandatórios, não dependem do julgamento inicial sobre o risco e visam mitigar justamente a possibilidade de a administração contornar controles internos. Ao auditar uma empresa com modelo de negócio simples e forte controle interno,
O auditor concluiu que não havia risco significativo de fraude em reconhecimento de receitas, optando por não aplicar procedimentos específicos adicionais relacionados a esse risco. A decisão foi baseada exclusivamente no entendimento do negócio e na avaliação dos controles internos. À luz da NBCTA 240, essa decisão, aí já vamos direto para a resposta, a decisão, né, é de que está incorreta, porque a NBCTA 240, ela presume o risco de fraude em receita, cabendo ao auditor documentar robustamente qualquer exceção que exista nela. Né? E aí que lá na norma tem, a NBCTA 240 estabelece que o auditor ele deve presumir a existência de risco de fraude no reconhecimento de receita, independentemente do modelo de negócio ser simples, da avaliação positiva dos controles internos ou da ausência de históricos de distorções. A norma ela não permite afastar automaticamente esse risco apenas com base no entendimento do negócio e nos controles. Caso o auditor conclua que a presunção não se aplica às circunstâncias específicas da entidade, ele deve documentar de forma robusta que as razões que sustentam essa conclusão e como ele chegou a esse julgamento. Portanto, optar por não aplicar procedimentos adicionais sem tratar a presunção normativa e sem documentação adequada contraria a NBCTA 240. Bem, gente, foi isso. Aqui tá nossas referências, né? Tanto de livros que a gente utilizou, como em sites que a gente navegou para tal. E é isso, obrigada.